Fala galera! Uma das HQs mais importantes de todos os tempos ganhou finalmente uma adaptação para as telas. Sandman, a aguardada série sobre o Mestre dos Sonhos, baseada na cultuada obra-prima de Neil Gaiman, estreou sua primeira temporada na Netflix. Se liga então no Home Theater que vamos falar tudo sobre esse lançamento. Quando se fala dos maiores clássicos dos quadrinhos de todos os tempos, temos duas obras que são sempre lembradas. Watchmen, a minissérie de Alan Moore e Dave Gibbons, publicada pela DC Comics entre 1986 e 1987, que mostra uma realidade distópica em que heróis encapuzados realmente existem nos Estados Unidos durante o ápice da Guerra Fria. E Sandman, a obra de Neil Gaiman publicada pela Vertigo, o selo adulto também da DC Comics, com 75 edições publicadas entre 1988 e 1996, que traz histórias de Morpheus, governante do mundo dos sonhos e sua interação com o universo, com homens e com outras criaturas fantásticas. O personagem é inspirado na lenda grega de Morfeu e no folclore europeu, que aqui no Brasil é conhecido como João Pestana, o responsável por trazer os sonhos para as crianças durante a noite enquanto elas dormem. Sandman faz isso ao jogar um tipo de areia mágica nos olhos das crianças. Assim, os sonhos são reflexo do comportamento da criança. Se ela for obediente, terá bons sonhos. Se ela for desobediente, poderá ter pesadelos. Na versão dos quadrinhos, Sandman, também conhecido como Sonho ou Morpheus, entre outros nomes, é um dos 7 perpétuos. Destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. As mentes de todos os humanos estão ligadas ao reino de Morpheus, conhecido como sonhar. É para lá que somos transportados ao dormir, onde criamos nossos mundos imaginários durante os nossos sonhos e onde são guardadas as lembranças que perdemos ao acordar. Além de ambas as obras serem da DC Comics, Sandman e Watchmen guardam outras correlações. São histórias mais densas e sombrias, voltadas para o público adulto. Ambas foram multipremiadas, entraram para a lista de best-sellers do jornal The New York Times. E tanto Watchmen como Sandman eram consideradas impossíveis de serem adaptadas para as mídias audiovisuais. Watchmen quebrou essa escrita primeiro ao ganhar a sua controversa versão cinematográfica em 2009, pelo diretor Zack Snyder. A obra também ganhou uma minissérie sequencial em 2019 pela HBO. Já a adaptação de Sandman é algo que vem sendo cogitado desde o início dos anos 90. Neil Gaiman recusou várias propostas da Warner Bros., dona da DC Comics, para produções para o cinema, por entender que a HQ seria desvirtuada em um produto ruim. Na década passada, com o advento das séries de TV, a Warner percebeu que Sandman funcionaria melhor em formato seriado. E por incrível que pareça, a HBO, que é do mesmo grupo da Warner, rejeitou o projeto por achar caro demais. Coube a Netflix então abrir o cofrinho e fechar um acordo com a Warner Bros. Television para produzir a série, que é a adaptação da DC para TV mais cara já produzida até hoje. Por um acordo envolvendo direitos autorais, a série não pôde usar personagens de propriedade da DC, então ficaram de fora todas as menções à Liga da Justiça. O icônico John Constantine foi substituído por Joanna Constantine. E o local onde John Dee fica preso deixou de ser o Asilo Arkham. Antes da gente continuar, você já sabe, né? Curte esse vídeo bacaninha e não deixa de se inscrever no canal. E ativa a sinetinha. Só assim você fica ligado em todas as nossas novidades. O grande acerto de Sandman, a série, foi ter Neil Gaiman como produtor, trabalhando junto com o time de roteiristas. Se você é fã da HQ, pode respirar aliviado. Nós temos aqui uma adaptação fiel à obra original, mantendo o desenrolar da história e a maior parte dos personagens intactos, com poucas mudanças que acabam se fazendo necessárias. Em resumo, a primeira temporada tem 10 episódios que contam de maneira bem estruturada os 2 primeiros arcos de histórias do Rei dos Sonhos. Os episódios 1 a 5 contam a história de Prelúdios e Monstros,
das edições 1 a 7 da HQ, originalmente publicadas entre 1988 e 1989. Nesse arco, que se inicia em 1916, um nobre chamado Roderick Burgess, interpretado pelo sempre brilhante Charles Dance, o Lord Tywin Lannister de Game of Thrones, faz um ritual de magia para tentar capturar a morte, mas acaba aprisionando Morpheus por engano. Sandman passa um século inteiro preso em uma redoma de vidro protegida por encantamentos, o que traz terríveis consequências tanto ao mundo dos sonhos quanto ao mundo real, aqui chamado de Mundo Desperto. Quando ele finalmente consegue se libertar já nos dias atuais, descobre que em sua ausência seu reino ruiu e várias de suas criações, devaneios e pesadelos escaparam para o mundo desperto. Morpheus começa uma missão para recuperar seus poderes e consertar seus domínios. Nessa, que é a porção mais sombria da série, nós precisamos destacar duas participações especiais que roubam as cenas. A primeira é a de Gwendoline Christie, mais conhecida como a Lady Brienne de Tarth, também de Game of Thrones, e como a Capitã Phasma de Star Wars. Ela vive ninguém menos que Lúcifer, o Senhor do Inferno, com quem Sandman tem um embate eletrizante. A segunda participação especial é do ator David Thewlis, conhecido por ser o eterno professor Remus Lupin da série Harry Potter. Aqui ele é John Dee, um homem atormentado que herda um rubi capaz de tornar seus sonhos realidade. Ele é o grande catalisador do quinto episódio, num dos momentos mais viscerais da série e também mais aguardados pelos fãs da HQ. Já na segunda história, nos episódios 7 a 10, temos uma adaptação de A Casa de Bonecas, das edições 10 a 16, publicadas pela primeira vez entre 1989 e 1990. Nela, nós temos a caçada a um vórtice, uma pessoa com poderes de romper as barreiras entre os sonhos e que pode levar à destruição do sonhar e do mundo desperto. No encalço do vórtice estão tanto Sandman quanto Coríntio, interpretado magistralmente por Boyd Holbrook, que você vai lembrar de Narcos, a série que contava a história de Pablo Escobar, também na Netflix. Coríntio é um assustador pesadelo criado por Morpheus e que aproveita a ausência de seu mestre para tocar o terror no mundo desperto. E ele não pretende deixar o prazeroso convívio com os mortais tão cedo. Merecem também um destaque especial o sempre ótimo Stephen Fry, que vive o Protetor Gilbert, assim como Mason Alexander Park como o andrógeno Desejo, numa tradução perfeita do personagem odioso e cativante dos quadrinhos. Mas convenhamos, de nada adiantaria a gente ter um elenco de antagonistas e coadjuvantes de alta qualidade se o personagem título da série não estivesse bem representado. Tom Sturridge, um rosto não tão conhecido do grande público, é a perfeita transposição de Morpheus para as telas, apresentando todas as nuances de sua figura trágica, sobrenatural e soturna, sem apelar para exageros e nem parecer caricato. O ator consegue apresentar na série o olhar vazio e assustador que Sandman exibe nos quadrinhos, assim como trazer uma voz grave e ao mesmo tempo suave que condiz com a representação das HQs. A performance do ator fica mais completa com o visual inspirado em Robert Smith, o vocalista da banda The Cure, que se apresenta mais evidente na TV do que nos quadrinhos. Da mesma forma, aliás, que Desejo mimetiza ninguém menos do que David Bowie. E se algumas coisas são idênticas aos quadrinhos, a série fez muito bem em adaptar outras aos tempos atuais, como a aposta maciça na diversidade do elenco, seja alterando os gêneros de Constantine e de Lucien, seja escalando diversos atores e atrizes negros para interpretar papéis originariamente brancos. Falando nisso, precisamos também destacar a interpretação da atriz Kirby Howell-Baptiste, que interpreta a morte com doçura e compreensão no episódio 6, o melhor e mais belo da série, que traz um respiro ao unir as histórias de O Som de Suas Asas e Homens de Boa Fortuna. Algo que tem chamado a atenção do público é a alteração na proporção da imagem, fazendo os atores parecerem mais espichados. Tudo isso é intencional, a fim de gerar uma sensação de estranheza no espectador, como se tudo fosse um sonho. Mas nem tudo é perfeito em Sandman. Mesmo contando com menos episódios, o arco de A Casa de Bonecas
se mostra mais arrastado do que os antecessores. E se toda a parte com a convenção dos cereais é divertida e repleta de referência, o mesmo não podemos falar sobre as cenas que envolvem Hall e os demais moradores de sua pousada. E apesar de recriar com precisão as diferentes eras em que a história se passa, a direção de arte da série, que é caprichada, acaba derrapando ao apresentar o sonhar como um ambiente visualmente desinteressante e vazio. E sem nenhum trocadilho, as cenas no inferno padecem do mesmo mal. Isso porque se o diretor Jamie Childs apresenta corretamente a tensão entre Morpheus e Lucifer, por outro lado, desperdiça a chance de explorar melhor o ambiente do inferno. Se você prestar bem atenção, de relance nós podemos perceber que é uma versão demoníaca da Praça de São Pedro do Vaticano. Só que tudo é mostrado de maneira protocolar e à distância, como se fosse um mero papel de parede, sem envolver o espectador naquele cenário assustador. E não ajuda nesse ponto a falha na composição dos efeitos, na qual não há uma efetiva combinação entre a iluminação dos atores filmados contra o fundo verde e o cenário preenchido posteriormente. Então, a falta de cuidado da produção nesse sentido faz com que o espectador constantemente lembre que está diante de uma cena gravada com chroma key, o que é inadmissível numa produção desse porte e atrapalha a suspensão de descrença necessária. Sandman, a série da Netflix, conseguiu o que parecia impossível: adaptar com fidelidade uma das mais aclamadas obras dos quadrinhos. Por isso, a minha nota é 8,5. O que vemos na tela durante quase 10 horas é uma transposição que respeita e reverencia o seu material base, com adaptações mais do que necessárias para o ano de 2022. Sandman consegue atender e superar as altas expectativas dos fãs e ainda envolver quem nunca leu uma página sequer da HQ de Neil Gaiman. Mesmo com algumas falhas, o produto final é uma obra instigante e que possui méritos próprios, especialmente no ótimo elenco. E eu mal posso esperar para a segunda temporada. E você, já viu Sandman? Gostou? Não gostou? Mais ou menos? Deixa a sua opinião nos nossos comentários, eu quero saber tudo o que você achou sobre essa série. O nosso Home Theater fica por aqui. Até a próxima!